Calvino, que já é a segunda geração dos reformadores. Quem representa a primeira geração, de forma mais efetiva, tem outros, mas foi Lutero e Zwingli. Lembra que nós estudamos o primeiro milênio de uma forma bem panorâmica, que a gente viu que já tinha existido algumas divisões no primeiro milênio. A maior divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa em 1054. Depois nós estudamos os pré-reformadores, que eram vozes na Igreja Ocidental que clamavam por uma reforma e que não foram bem-sucedidos. Aí a gente viu que Lutero foi o primeiro a ser bem-sucedido nesse objetivo de começar uma reforma na Igreja, e nós estudamos a reforma de Zwingli. Então Lutero estava na Alemanha, Zwingli estava na Suíça. Era uma cidade-estado na Suíça. E agora nós vamos falar sobre essa segunda geração deste homem que talvez, do ponto de vista da teologia, talvez seja tão grande ou maior do que Lutero para a reforma protestante, que é João Calvino. Esse cara, ele tem Lutero, que a reforma luterana tem muito a ver com o que é a Europa, com o que é a Alemanha, o norte principalmente. Todos os países escandinavos, hoje, Suíça, Suécia, Finlândia, são todos países luteranos, são monarquias luteranas. E eles têm um tipo de sociedade, que é a sociedade de bem-estar social. Tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do planeta. E, de certa forma, foram influenciados pela reforma luterana. A reforma calvinista vai influenciar mais para cá, para o nosso lado. Além da Inglaterra, principalmente os Estados Unidos, a reforma calvinista, alguns até entendem que ela tem um pouco a ver com o fortalecimento do capitalismo também. Pelo menos do capitalismo, assim, de trabalhar muito, de poupar dinheiro, de investir. Então, assim, a influência foi muito grande. E hoje a gente sente a influência de João Calvino, por exemplo, nas universidades, nas escolas de teologia. A maior parte dos seminários e das pessoas que se aprofundam em teologia são calvinistas também. Os grandes mestres, os evangélicos, do ponto de vista assim, mais ortodoxo. O calvinismo, de certa forma, é considerado a ortodoxia da reforma. E esse cara sistematizou toda a doutrina da reforma, João Calvino. Vamos lá. Ele tinha uma sólida formação humanística e jurídica. Ele se formou, ele era de uma família, podemos chamar assim, classe média, tinha grana, e essa grana foi investida na formação intelectual de João Calvino. Então, ele tem comentários jurídicos, antes de se tornar teólogo, a respeito de escritores clássicos, e ele se formou em direito. Então, uma sólida formação, que é uma sólida formação jurídica. Diferente do Lutero, que gostava de povo, gostava de bagunça, gostava de uma gritaria, tomar uma cervejinha, fazer uma janta, um almoço na casa dele, chamar os amigos. Calvino não. Calvino é do tipo de cara quieto, solitário, não abre a boca e gosta de estudar sozinho. Se dependesse dele, João Calvino, ele não tinha feito nada, ele só estudava. Ele gostava de chegar, sentar, abrir o livro, é o tipo de cara que fica 8, 10, 12 horas lendo, estudando, escrevendo. Era a praia dele, o cara era um acadêmico, mas a história dele não permitiu que ele fosse dessa forma. Pra você ter uma ideia, ele só tinha 26 anos quando ele elaborou a obra da reforma. A grande obra da reforma provavelmente foi essa, as Institutas da Religião Cristã. Ele só tinha 26 anos de idade quando ele escreveu. Se você pega as futuras edições, hoje é um livro dessa grossura e trata a respeito de tudo, a respeito das principais doutrinas do cristianismo, conforme João Calvino entendia. Então, uma escrita muito boa, muito bem elaborada, muito bem argumentada, muito convincente. Então, os grandes teólogos hoje das igrejas reformadas, presbiterianas, eles têm que ler as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. É a grande obra, assim, desse período, parece que é a grande obra do protestantismo de modo geral. Então, ele sistematizou a teologia reformada, porque o Lutero, ele era mais ligado à pregação. Lutero, ele era assim meio panfletário, ele escrevia textos de impacto.
sola fide, somente pela fé, somente pela graça. E ele ia muito para o debate, né? O Lutero era um cara assim, combativo, mas assim, não é sistematizada a doutrina de Lutero, ele não tem uma teologia sistemática. Quem vai tentar sistematizar a teologia de Lutero depois é um cara chamado Melanchthon, que era amigo de Lutero e que continuou a obra que Lutero fez. E era um cara assim, muito diferente do Lutero, era um cara assim, tranquilo, calmo, gostava também de estudar, de escrever, discordava de Lutero em alguns casos, principalmente na questão da predestinação, Melanchthon não acreditava. Mas dentro da teologia reformada, né, voltando para a Suíça, é João Calvino, que ele organiza, você pega a teologia de João Calvino, está sistematizada por assunto, não está ali tudo misturado. Então ele fala da soberania de Deus, ele vai falar, ele tem uma doutrina a respeito da igreja, ele tem uma doutrina a respeito da Bíblia Sagrada. Então esse cara ele sistematiza num livro super bem organizado, super bem fundamentado e bom de se ler. Então João Calvino ele enfatizou, ou seus leitores entenderam que ele enfatizou a doutrina da soberania de Deus. Então talvez um dos assuntos mais caros para o calvinismo, para João Calvino, seja a ideia de que Deus é soberano e nada escapa do seu controle, e tudo que acontece ou deixa de acontecer de algum modo já havia sido determinado de antemão. Então ele tem uma matéria em teologia que chama teologia própria, que você estuda as características de Deus, né? Como que Deus é. E parece que João Calvino ele tinha um vislumbre muito grande de Deus como soberano, né? Tudo é para Ele, por Ele, para Ele, para a glória dele. Ele está no centro de tudo, tudo que acontece foi Ele que mandou, e o que não acontece foi Ele que mandou também, e nós não temos nada a ver com isso, só cumpre nós render-lhes glória. Então ele deu essa enfatizada, principalmente no momento que é o humanismo, que está pensando mais o homem no centro das coisas, né? No humanismo. Ele enfatizou a teologia da soberania de Deus, conforme eu havia dito, mas o Calvino ele ensinou a teologia da dupla predestinação. O que é a teologia da dupla predestinação? Que Deus predestinou de antemão aqueles que seriam salvos e aqueles que se perderiam, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, para João Calvino, Deus escolheu os que seriam salvos e os que iriam para a perdição. E isso não tem nada a ver nem comigo e nem com você. Tem a ver com a soberania dele, a soberania de Deus. Veja que João Calvino e Lutero, eles bebem de uma teologia agostiniana, que remete a Santo Agostinho, que tinha ideias parecidas com essa 1000 anos antes. O resumo da teologia de João Calvino. Veja, tá vendo essas letras T, E, L, I e P? Primeiro eu escrevi sem o L, e depois eu escrevi T, E, L, I, P. E eu vou dizer para vocês por quê. Muito bem, isso é um acróstico para que você possa decorar os pontos principais da teologia de João Calvino no que se refere à doutrina da salvação. Então vamos lá. T significa totalidade da depravação humana. O que significa isso? Para João Calvino, o homem está morto em delitos e em pecados. Morto, mas assim, totalmente morto mesmo. O homem não tem condição de fazer nada para ser salvo. Absolutamente nada. Ele está perdido. E sem Deus ele está no inferno. Então o homem totalmente depravado. Muito bem. E eleição incondicional. Aqueles que serão salvos foram eleitos por Deus. Isso não depende de nada que ele tenha visto nos eleitos. Ah, pastor, ele viu fé nos eleitos? Não viu fé, ele deu a fé. Ah, ele viu arrependimento nos eleitos? Ele não viu arrependimento nos eleitos, ele deu arrependimento nos eleitos.
Nenhuma virtude havia nos eleitos. A eleição é incondicional. Então quem é salvo porque foi eleito por Deus. Não depende de ninguém, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. E Ele não elegeu todos para a salvação. L. Por que eu pus em vermelho? Porque Calvino não pensou nesse L. Foram os seus seguidores depois que completaram. L significa limitação da expiação. O que significa expiação limitada? Significa que Jesus morreu somente pelos eleitos. Jesus não morreu pelo mundo todo. Jesus morreu pelos eleitos. Por quê? Qual que é o raciocínio? Se Jesus pagou os seus pecados, você é salvo. Se Jesus não pagou os seus pecados, você os pagará no inferno. Então quem está no inferno está sofrendo por causa dos seus pecados. Então Jesus não morreu por esses, senão o pecado estaria sendo pago duas vezes. Entende? O raciocínio é mais ou menos esse. Então Jesus não morreu pelos réprobos. Jesus ele não morreu por aqueles que foram eleitos para a perdição. Jesus morreu somente por aqueles que foram eleitos para a salvação. Então é a limitação da expiação. E irresistibilidade da graça. Significa o quê? Que se você foi eleito para a salvação, a graça para você é irresistível. A palavra de Deus vai chegar até você, o Espírito virá até você. Você pode ser uma catástrofe, um pecador, reticente, e a graça ela vai vencer a sua resistência e você não vai resistir à graça. A graça será para você irresistível e você irá se converter se você foi um eleito. Essa graça irresistível é a graça da salvação. Todo mundo recebe alguma graça no sistema calvinista. Por exemplo, a graça para viver uma vida feliz e ter momentos legais, ter uma inteligência razoável, é a chamada graça comum. Mas a graça da salvação, a graça irresistível, foi dada somente para os eleitos. E finalmente P de perseverança final dos santos. Todos aqueles que foram eleitos, todos aqueles que foram predestinados, eles jamais perderão a salvação. Deus os salvou completamente. Deus os salvou, os salva e os continuará salvando até aquele dia. É impossível a um eleito de Deus perder a sua salvação. Esse é o sistema calvinista ortodoxo. É o sistema que mais se aproxima do pensamento de João Calvino. Esse pensamento ele foi sintetizado, por exemplo, no Sínodo de Dort, quando eles enfrentaram os chamados arminianos, que queriam reformar o calvinismo. Eles condenaram a doutrina arminiana e reafirmaram essas doutrinas que aqui estão, que fazem parte de uma confissão de fé que os reformados gostam muito, que é a confissão de Westminster. Então, esse, de modo geral, no que se refere à salvação, é o pensamento de João Calvino. Todos os reformados em peso, de modo geral, aceitavam essa doutrina. John Knox, por exemplo, um grande pregador, George Whitefield, outros caras, pregadores recentes, mais depois da reforma, Charles Spurgeon, Dr. Lloyd Jones e tantos outros, Richard Baxter, os puritanos, calvinistas, os presbiterianos, todos acreditam basicamente nessa forma de teologia. João Calvino ele também sintetizou uma ideia sobre a igreja, que é onde o evangelho é pregado e os sacramentos corretamente administrados. Então, onde é a igreja? Onde se prega o evangelho e onde se ministra batismo e santa ceia. Essa visão de eclesiologia, que já estava em Lutero também,
é importante enfatizar porque, de modo geral, todos os evangélicos entendem que a igreja é realmente dessa forma como aqui está descrita. Todas as igrejas evangélicas, que eu saiba, só tem 2 sacramentos ou 2 ordenanças, que é o batismo e Santa Ceia, que podem ser vislumbrados já nos evangelhos mesmo. A gente sabe que a igreja católica e ortodoxa tem 7 sacramentos. As igrejas evangélicas têm 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. Muito bem. João Calvino, ele instaurou a reforma em Genebra, que é na Suíça. Lembra que eu disse que a Suíça é dividida por cidades-estados? E eles, de maneira democrática, quiseram que a reforma fosse instaurada em Genebra. Mas começou com esse cara chamado Farel. Esse cara, ele era um tipo profeta, João Batista, tinha uma pregação dura, um cara radical, mas parece que ele não era tão inteligente como João Calvino. Então João Calvino, uma vez ele passou por Genebra, e ele disse: ó, eu quis ver aqui, estou de passagem, mas eu não quero ficar por aqui. E esse Farel, ele tinha um estilo de profeta, assim, ele disse: se você não ficar e não me ajudar, o Senhor há de te castigar. E ele foi, tipo, entregou uma profecia mesmo para Calvino. E o Calvino ficou todo temeroso, e ele acreditou na profecia. Ele falou: e ele ficou em Genebra por medo, porque ele acreditou que Deus iria castigá-lo se ele não ajudasse na reforma. E ele ajudou a implementar a reforma em 1536, se eu não me engano. Isso, está lá. Mas eles implementaram uma reforma tão rígida que eles fizeram uma coisa que não se costumava fazer. Na hora da distribuição da Santa Ceia, tinha uns caras que eles falaram: esse cara é um pecador maldito e ele não está arrependido. E aí eles negaram a Santa Ceia para algumas pessoas poderosas da cidade. Você não vai cear porque você está em pecado. Ninguém fazia isso naquela época. Quando eles fizeram isso, eles despertaram a ira de algumas pessoas, e a reforma deu uma recuada e eles foram expulsos de Genebra. Olha só, eles foram expulsos, mas eles não arredaram o pé. Não dou a Santa Ceia para um pecador que não se arrepende. Eles não deram e foram exilados de Genebra. E aí eles foram pastorear alguns refugiados franceses, refugiados protestantes, porque algumas pessoas estavam aderindo à reforma na França. Na França o catolicismo era muito forte, então eles se refugiavam em determinadas localidades, e João Calvino começou a pastoreá-los de 1538 a 1541, junto com um cara chamado Martin Bucer. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é um cara também bastante importante para a reforma protestante. Ele se casou com... Todos eles casaram, né? Não sei se é assim que se fala, de Deburé, não sei como é que se fala, desculpa minha pronúncia provavelmente errada, mas eles não se esforçam para pronunciar José, João, então não sei porque que a gente entra em crise se não sabe falar o nome dos caras direitos também, né? Mas ele se casou com Endelete Deburé, viúva de um pastor anabatista. Anabatistas esses que foram perseguidos pelos protestantes. Depois vocês vão ouvir a história. E eles tiveram um filho que morreu criança. A esposa de João Calvino morreu antes que ele, e ele ficou viúvo. Em 1541, ele é convidado para voltar para Genebra, porque as forças católicas estavam retomando a cidade. Aí as forças protestantes conseguiram restabelecer. A gente precisa de um cara genial aqui para estabelecer a reforma. Quem era esse cara genial? João Calvino. E aí João Calvino ele pôde fazer o que ele queria. Vamos lá. Veja, João Calvino ele estabeleceu em Genebra. Genebra é uma cidade. Imagina uma cidade como um município como São Paulo, vai. Vamos pensar assim. Claro que era muito menor. Estabeleceu pastores, mestres, diáconos. Então os pastores eles pastoreavam, os mestres ensinavam, os diáconos cuidavam da ação social, e membros do consistório. Que era o membro do consistório? Era um grupo de fiscais encarregados de tomar conta da moralidade da cidade.
Então, se passasse um cara no consistório, na frente do Aragão, no domingo, e escutasse o serrote, os caras iam lá e pegavam o Aragão e levavam ele para a cadeia, porque ele violou o dia do Senhor. Se eles vissem algum jogo proibido, os membros do consistório, eles existiam para fiscalizar o cumprimento da moral. Se eles chegassem no domingo e vissem que algum crente não tinha ido para a igreja, abria a porta, pegava, vagabundo, vai para a igreja. Então, assim, era um grupo rígido, porque era um Estado, ele estabeleceu um governo teocrático. Então, João Calvino, o governo era para a glória de Deus. A igreja é o lugar em que o cabra vai voluntariamente, mas o Estado manda ele fazer aquilo que ele não quer fazer voluntariamente, ele é obrigado a fazer. Então não tinha boi, assim, era um governo rígido. Veja, João Calvino é um cara sistemático, é um cara... Agora, assim, ele não faz isso sozinho, ele faz isso com o apoio do Conselho de Genebra. E esse Conselho de Genebra é eleito democraticamente. Não é um ditador, ele faz de acordo com o espírito da época mesmo. Ele faz e estabelece isso. Vocês iam gostar de viver numa cidade assim? Não? Resultado negativo aqui. Bom, não sei, é da época, né? Até 1546. Haviam existido 28 execuções em Genebra, 76 exílios. E a execução mais famosa foi de um médico chamado Servetus, que ele não acreditava na doutrina da Trindade, ele era unitário. Ele foi preso, ele saiu para várias cidades europeias discutindo a questão da Trindade. Ele era um médico super inteligente. Quando ele chegou em Genebra, prenderam ele. Mas tinham avisado para ele: não venha para Genebra, senão você será preso. Ele foi preso. João Calvino mandou cartas para vários conselheiros. E aí, o que faremos com ele? Heresia. Então, depois de vários conselhos, morte, morreu queimado. João Calvino mandou queimá-lo. Então, aqui, a reforma protestante é uma reforma que ela estabeleceu um Estado protestante. Aquilo que os católicos faziam em nome do catolicismo, os protestantes fizeram em nome do protestantismo. Então queimaram. Então você tem relatos assim: o cara foi pego, a fornicação, por exemplo, morte por afogamento. Então assim, o adultério, morte por afogamento, ou alguma outra. Então, quais são as penas de morte que existem? Tudo aquilo que o Antigo Testamento previa com pena de morte, era pena de morte também em Genebra, simples assim. Inclusive a apostasia, ok? É um Estado teocrático. Eu já vi alguns cristãos defendendo a volta de um Estado assim, já de conversa já. Vocês gostariam? Não? Um Estado para a glória de Deus. Não? Ué? Oi? Esses caras são salvos? Quem? Esses caras são salvos. São eleitos. Eles foram eleitos. Então, o Estado teocrático, isso é um Estado teocrático. É diferente de um Estado que tem uma religião oficial. Às vezes o Estado ele tem uma religião oficial, mas ele permite outras liberdades religiosas. Hoje é comum, a Inglaterra tem uma religião oficial, que é o anglicanismo. Mas aqui não, nós estamos diante de um Estado teocrático, com leis religiosas, que devem ser cumpridas. Agora, do ponto de vista positivo, João Calvino transformou Genebra de talvez uma das cidades mais ricas, modernas do período. Ele criou universidades e escolas. Ele foi o primeiro a fazer, parece que ele foi o primeiro a fazer um catecismo para crianças também. Então ele pegou aquela cidade de Genebra, que era um centro de mercadores, né, da burguesia genebrina, e transformou numa cidade moderna para os padrões da época. Então, e até hoje, durante muito tempo, você assim,
Por exemplo, acontece uma revolução na cidade, passa um tempo, algumas pessoas das gerações posteriores falam, esse cara era um bandido, e vão lá e detonam com ele. Então, por exemplo, você pega a estátua de Vladimir Lenin, em alguns lugares, vários lugares ali da cortina de ferro, de Stalin, as estátuas foram todas derrubadas. Saiu o poder, os caras vão lá e derrubam. Nos Estados Unidos aconteceu com os confederados também, os caras vão lá e derrubam as estátuas. Hitler, Mussolini, aquele Ceausescu lá. Então assim, mas o João Calvino até hoje, passamos-se tanto tempo e ele é visto como um cara super... Ninguém foi lá na estátua de João Calvino e quebrou a estátua dele, porque se entende que para o período ele foi um cara muito importante. Fora, tudo que ele não fez por decisão solitária, porque tudo era decidido democraticamente. Então, o sangue está na mão de muitas pessoas. Assim como Sócrates foi condenado democraticamente, Cervantes foi condenado democraticamente também. Eu não sei se a democracia torna o ato virtuoso ou se estende a culpa para mais pessoas, né? Talvez a segunda opção. Mas é isso que aconteceu na reforma de Calvino. Muito bem. Calvino treinou em Genebra pastores para outros locais europeus, como John Knox. John Knox foi um dos grandes pregadores escoceses. John Knox foi aquele de quem uma rainha chegou a dizer assim: eu tenho mais medo de Knox de joelho do que toda a esquadra espanhola. Assim, né? Esse grande pregador, assim, ele converteu a Escócia em uma geração, a Escócia inteira, tipo assim, né? Então, e ele foi discípulo de João Calvino. Estabeleceu o modelo das igrejas reformadas presbiterianas, que é o governo, as igrejas que são governo de presbíteros. Então, enquanto na igreja católica você tem 3 ordens, que é diaconato, presbiterato e episcopado, no formato presbiteriano você só tem o diaconato e o presbiterato. São as 2 ordens. E os presbíteros são eleitos democraticamente pelas suas congregações. Ele fortaleceu o sistema democrático nos países que se instaurou, pois os pastores eram eleitos pela congregação. Então os presbíteros, os anciãos, eles eram eleitos pela igreja e assim ordenados para serem presbíteros. De igual sorte os diáconos também. Então João Calvino ele estabeleceu esse sistema, esse modelo, esse sistema que existe inclusive até hoje nas igrejas reformadas presbiterianas. Veja, a ênfase na vocação secular para a glória de Deus, a simplicidade de vida, o investimento, a legitimidade da cobrança de juros, segundo alguns, estimularam o capitalismo e enriqueceu os países calvinistas, que foi o que o Ariovaldo falou, né, lá no sábado. Porque o que acontece? Qual que é a mentalidade do calvinista protestante? Veja, a nobreza católica, o capitalismo ele já existia antes, o capitalismo mercantilista. Europa, Portugal e Espanha já estavam fazendo suas viagens marítimas. E você tinha uma nobreza católica, uma nobreza que vivia com muito ouro, cercado de muita pompa, coroas. É o estilão católico. Como que é o protestante? Ele é um cara simples. Ele se veste simples, a casa dele é simples, mas é um cara que entendeu que o trabalho dele é a vocação de Deus na vida dele. Você foi eleito por Deus para ser advogado, você foi eleito por Deus para ser médico, para ser um artesão, para ser um marceneiro, um comerciante. Então o cara, ele trampa pra caramba, meu, porque ele entende que através do trabalho dele, ele está gerando glória para Deus, Deus está sendo glorificado. Porque o protestantismo, ele procura acabar com uma divisão entre secular e sagrado. Tudo passa a ser sagrado. Então o cara ele faz o melhor trabalho possível. Esse cara vai ser bem pago. Só que esse cara, ele não é como um nobre católico que gasta tudo, que gosta de viver em pompa, não. Ele continua vivendo uma vida de simplicidade, que ele entende ser uma simplicidade evangélica e narrada nas Sagradas Escrituras. Então você imagina todo mundo vivendo essa ética, todo mundo. Ah, eu não tenho mais pobre para ajudar, porque eu já não tenho mais pobre aqui, não tenho nenhum necessitado. Então esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai guardar.
ele vai ter um acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital, o que ele vai fazer? Ele vai investir. Ele investindo, ele vai tendo um retorno. E aí você tem a geração de um certo tipo de capitalismo que poupa e que investe. Nesse investimento, o cara, João Calvino, ele fala assim, olha, se os juros for para pagar um empréstimo, para o cara reinvestir e aumentar o negócio dele, é lícito, porque ele está pagando o dinheiro que eu emprestei para ele. Não é juros abusivos, porque os juros eles eram completamente proibidos pela Igreja Católica. João Calvino não, ele fala, não, pode, se eu estou te emprestando dinheiro, você tem que pagar por esse dinheiro que eu estou te emprestando, você não vai investir no seu negócio? Vou, ele não vai crescer? Vai, você não vai ter lucro? Vai, tudo certo. Então você tem aí um capitalismo sendo fortalecido. Aí você pega um livro como A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, ele vai trazer várias pesquisas, não sei se verdadeiras ou não, dizendo assim, como que as nações protestantes desenvolveram muito. Mesmo você tendo assim, não lembro se a estatística é exatamente essa, vou chutar, mas assim, para cada um protestante você tem 100 católicos, mas para cada um cientista católico você tem 20 protestantes. Porque investiram na técnica. Isso afetou, isso gerou nessa concepção, né, porque eu tento falar de uma forma mais isenta possível, mesmo sendo evangélico. Nessa concepção, você teve um norte protestante avançado e um sul católico atrasado. Aí os caras até fazem, ó, veja os Estados Unidos, que foi colonizada por protestantes, e veja o estado da América Latina. Então tem essa, né, Estados Unidos que foi colonizado muito tempo depois, né, acho mais de 100 anos depois, mas vai passar 100 anos e os caras não vão alcançar em termos de quantidade de produção científica, não alcança os Estados, né? Dificilmente a América Latina vai alcançar nesse sentido. Então, é uma versão da história que nem todos concordam, mas é uma versão que está aí. E alguns dizem que começou aí. Então, as Institutas da Religião Cristã, feitas por João Calvino. Muito bem. Sobre Calvino, alguma observação? Sobre João Calvino e o calvinismo? Essa parte das execuções que é triste, né? É na Holanda. A Holanda também se torna calvinista. A Holanda também ela desenvolve aquilo que foi chamado a Companhia das Índias Orientais e Índias Ocidentais. São um grupo de calvinistas que saem pelo mundo fazendo suas colonizações, que inclusive vieram para o Brasil, estiveram em Recife. Um cara chamado Henrique de Nassau, que fez com que a cidade de Recife se tornasse um lugar... esse cara, além de calvinista, ele era um cara muito inteligente. Então ele trouxe um certo desenvolvimento para Recife que talvez seja sentido até os dias de hoje. Então a Holanda também. Mas é Holanda ou Irlanda? Que eles até pouco tempo atrás assim, são duas, que uma parte é protestante. Aí é a Irlanda. Né? Que tem guerras, conflitos. Isso, eles realmente existe muita violência mesmo. Existe. Não sei como que está hoje, mas parece que deu uma amenizada, né? Não acompanhou mais realmente. Oi? Aqui não, o nome do cara que evangelizou a Escócia, né? John Knox. Cito dele. Ele evangelizou lá, transformou o pessoal lá, mas essa imposição aí também. Não foi, porque assim, eles pregavam e eles conseguiram convencer as pessoas que poderiam mudar o rumo das coisas. Então não é que a reforma foi pela força, mas conquistava os conselhos locais que votavam a favor da reforma. Não é que ele chegou com armas e converteu todo mundo. Assim, lá, mas depois não foi a força de lei do país, como era. Depois se torna, sim. Aí depois você tem, depois o país ele se torna protestante pela lei, sim.
Agora é que a gente precisaria estudar com muitos detalhes a Inglaterra, porque você tem assim, tem momento que está protestante, tem momento que está católico, tem momento que está, depende do rei, até que chega uma hora lá que os caras entram num acordo e falam, não vai ser nem protestante, vai ser anglicano. Aí você tem 2 filmes legais, Elizabeth 1 e 2 é legal, são filmes bons que pegam um pouco desse período, porque você tem Henrique VIII, a gente vai entrar nesse período, mas você tem sempre essa tensão, existe essa tensão. Sobre o calvinismo? Por isso que ela dá o nome de humanismo, porque eu fico tentando assimilar a obra do Espírito Santo com essa ação dele de derramamento de sangue e matança. É por isso que fala que o senhor falou no início que eles eram humanistas. Não, o humanismo é porque é um movimento, o humanismo é um movimento que reinicia-se com um renascimento cultural. O humanismo é um movimento que procura retornar às fontes das ideias filosóficas da antiguidade, ideias greco-romanas. É isso, é um movimento que tenta tirar o domínio da igreja teocrático, da igreja em muitos aspectos, né? E trazer de volta esse pensamento greco-romano. E alguns humanistas cristãos preconizavam um retorno à simplicidade do Evangelho, como Erasmo de Roterdã. A teologia calvinista é uma teologia que abrange todas as áreas da existência, não só individual, política e jurídica também. Então, tudo que é feito na política e tudo que é feito no meio jurídico tem que ser para a glória de Deus. Então, existe um espaço da conversão pessoal e voluntária, existe que é a pregação, mas a lei e o Estado, eles têm que ser exercidos para a glória de Deus. E ser exercido para a glória de Deus nesse contexto é cumprir as leis de Deus à força. Então, assim, se uma pessoa instituir, inclusive, a pena de morte, se for necessário. Então, todos os crimes que eram considerados pecados no Antigo Testamento, considerados que deveria haver uma pena de morte, eles implantaram. E está de acordo, na mentalidade deles, isso está de acordo com o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que inspirou a lei? Que se o cara não veio pelo amor, finish. Acabou, cara. Você não precisa se converter de coração, mas não peque contra os 10 mandamentos, porque senão... Hoje ainda vive ainda essa lei? Não, em nenhum lugar do Ocidente vive essa lei, em nenhum lugar europeu, nenhum. Não existe nenhum lugar em que o cristianismo seja aplicado dessa forma hoje em dia. E eu acho que isso já, talvez entre 200 a 300 anos. Os únicos países que têm leis contra a apostasia prevendo a morte por adultério, apedrejamento, enforcamento, são os países muçulmanos. Os países protestantes hoje estão entre os mais liberais do mundo. Os países protestantes hoje são os que liberam primeiro o aborto, casamento homossexual, uso de drogas, são os países protestantes. E com a maior quantidade de ateus no mundo, são os países protestantes. Mais perguntas sobre calvinismo? Pastor, sobre essa destinação que essa teologia de Calvino cria, os calvinistas creem, né? Sim. Eu acho que era meio confusa, porque assim, segundo até onde eu vi, Sim. geralmente os calvinistas salvam, não tem salvo para sempre. Isso. Parece que a pessoa pode ficar do jeito que quiser, da forma que quiser, vai, desvia, volta, apronta, desapronta, mas ela está predestinada para a salvação. Um dia ela vai se arrepender. É bem confusa, não é? Então, você tem... Essa vertente? Alguns grupos calvinistas vão dizer que se realmente houve uma obra do Espírito, e se ele foi eleito, ele não vai viver dessa forma aí. E se ele começar a viver dessa forma, pode-se duvidar da eleição dele. Aí... No arminianismo, né? Que não é porque está na igreja que pode ser representado
lidado como uma pessoa salva, né? Não. Então, o calvinismo, na verdade, em termos de sistematização, ele é talvez o mais logicamente perfeito, eu acho. Ele não tem brecha. Por conta se realmente houver a conversão, vai viver uma vida de santificação. Ele é montado de uma forma... Porque o que é teologia? Teologos. Logos de palavra, mas de lógica também. Então ele montou um sistema que encaixa uma coisa na outra. Então é muito difícil você quebrar o sistema, porque ele é bem robusto. É bem difícil. Ele se levantou. Deixa a brecha, então. O arminianismo, ele também tenta ser um sistema lógico. Ele também tenta. E eu acho que é também. Mas o problema de todo sistema lógico é que você vai ter que encaixar tudo que está na escritura dentro do sistema. E às vezes tem coisa que não encaixa. Isso vale tanto para o calvinismo quanto para o arminianismo. Vale para os dois. Porque você vai ter muitas passagens bíblicas que parecem favorecer a visão calvinista. E você tem muitas passagens que parecem favorecer a visão arminiana. Eu falando aqui na aula, eu tento ser o imparcial, né? Embora o meu posicionamento é pela teologia arminiana wesleyana. Mas como eu estou dentro de um espaço que não tem nenhum calvinista, então eu faço essas observações de uma forma mais imparcial. Mas nos cantos aí vocês vão me ver falando mal do calvinismo. Mas é muito lógica. Os debates eles estão na sua frente, sabe? Não, aqui agora o problema é que todas as universidades que criaram assim, todas as faculdades de teologia, elas realmente começaram a ser feitas por calvinistas. Eles são imbatíveis. Mais livros escritos, mais dinheiro investido na produção de livros. Então eles são realmente mais bem preparados. Mas tem surgido no Brasil agora um grupo forte de arminianos também. Então, aqui no Brasil, um cara, eu indico muito o Carlos Vailate. É um cara que vai para o debate com os caras e eu tenho visto ele fazer os caras ficarem quietos nos debates. E nos Estados Unidos a gente tem algumas pessoas, Roger Olson, é um cara arminiano, um grande historiador, teólogo que também vale muito a pena ser lido e debate também. Mas de modo geral eles realmente são, em termos de quantitativo, são mais preparados, são mais estudados realmente do que os arminianos pentecostais. Verdade. No Brasil mesmo, grandes nomes, lá Dr. Rousseau Shedd, né? Pensando assim no calvinismo ortodoxo, né? Dr. Rousseau Shedd, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Renato Vargens, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, são caras super preparados e são caras que são bancados, assim, salvo o melhor juízo, posso estar cometendo algum equívoco, mas são caras que a igreja investe neles. Então eles recebem para estudar, eles recebem para ser pastores. Os caras fazem isso muito bem, eles honram. A maior parte dos pastores pentecostais, o cara tem que trabalhar o dia inteiro, porque ele não tem salário. Ele não tem, e ele foi, durante 100 anos, o pentecostalismo falou que estudar muito era pecado, porque a letra mata. Então, realmente, estamos aí com pelo menos uns 500 anos de atraso, comparados, né, com os calvinistas, realmente, não há dúvida. São mais bem preparados. Inclusive, eu sempre falo, escute-os bastante, porque você sempre aprende alguma coisa boa. Nossa, o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e isso eu estou falando dos ortodoxos. Tem aqueles calvinistas que o pessoal olha, será que é mesmo? Né? Tipo Ariovaldo Ramos, Ed René Frites, que se apresentavam como calvinistas também, muitas vezes, mas não se sabe muito bem se é um calvinismo assim, tão ortodoxo mais. Hoje muitos já não os veem dessa forma, mas tem também.
Todo mundo que vocês gostam, né, de ouvir. É verdade. Todo mundo que vocês gostam de ouvir. Grande maioria. Nós temos uns arminianos, né? Eu acho que o Paulo Romero, arminiano, se apresenta como um arminiano. Isso fica na miúda, né? Não entra muito em debate aí, de aulas com ele. Porque ela fala daqueles salvos que são pessoas da igreja deles, nós não. Eles não consideram nós. Ela fala, Sim. você tem que ser reto, correto e santo, separado. Eles são separados de nós, né? Sim. Mas veja que João Calvino, ele nunca disse que só as pessoas da igreja dele eram salvos. Ele não, né, assim, porque o testemunho de Jeová, ele fala só testemunho de Jeová. Não é o caso de João Calvino. João Calvino vai dizer que tem eleito na igreja católica, tem eleito na igreja luterana, tem eleito na igreja reformada, e eles vão dizer hoje que tem eleitos pentecostais. Então, eles não identificam com... Porque esse lance de identificar só com o grupo é seita, né? São as seitas que são assim. Então não tem a ver assim, necessariamente, com Calvino. Muito bem. Sobre Calvino, mais alguma? Vão pensando, e os irmãos vão pensando, e a gente vai respondendo mais. Não teve nenhum filho, não deixou. Morreu. Faleceu. O filho dele faleceu. Ainda criança. O descendente continua, né? Não, ele morreu e morreu a esposa. A Mas esposa ele também. deixou discípulos, né? Deixou. Muitos. Assim, ele formou uma força de pastores calvinistas, porque algumas pessoas podem pensar assim, como todo mundo é predestinado, então nem precisa evangelizar. Essa turma aqui saiu para evangelizar o mundo inteiro. Então era um grupo assim, até um paradoxo, né? Que o pessoal, mas como que eles tiveram tanto, eles se consideravam predestinados, mas mesmo assim foram tão ativos? Foram. Mas aí eu acho que cai naquilo que o senhor falou agora, que a predestinação vem quando aquela pessoa que teve um encontro com Jesus realmente, ele se separa de tudo que é contaminação, vive para Cristo. E de repente a gente vai encontrar isso em outras denominações, em outras religiões, porque de repente a pessoa está lá na igreja católica, como já evangelizei uma moça, que era da igreja católica, mas assim, ela não tem santo, ela estava lá, ela ouviu na minha casa, peguei para ela, aceitou Jesus, mas ela continuava lá, mas ela disse que não tem santo. Inclusive Deus tinha dito para ela, quando eu conversei com ela, que ela tinha que abolir a adoração aos santos. Então, não veio para a igreja evangélica, continuou lá, mas ela disse que o único ser seguidor dela era Cristo. Entendi. Aí a gente não entende como fica uma coisa dessa, só o Senhor Jesus sabe, né? Muito bem. Agora vocês podem ir pensando mais questões sobre o calvinismo. Nós vamos falar sobre os anabatistas. Anabatista, o termo anabatista vem de de negação, batistas de batismo, então significa aqueles que não batizam. Não batizam quem? Não batizam crianças. É o único grupo que não batizou crianças. Bom, eles são contrários ao batismo infantil e favoráveis ao rebatismo de cristãos adultos. Por quê? Como funcionava isso? O Estado e a igreja eram uma única coisa. Então, você batizar uma criança era quase uma certidão de nascimento. Ele fazia parte da cristandade. Os anabatistas, eles começaram juntos com Zwinglio. E Zwinglio, num determinado momento, ele entendeu que não se devia batizar crianças, mas ele iria perder o apoio das autoridades, então ele recuou nesse ponto. Mas os discípulos de Zwinglio aprofundaram e disseram assim: olha, igreja e Estado devem se separar. Veja, dizer isso hoje é uma coisa comum, mas dizer isso no século XVI era visto como uma terrível heresia. Por quê?
O comum era fazer o que o Calvino fazia. Aquele era o comum. Então as pessoas têm que obedecer à lei da igreja, ou à lei eclesiástica, o Estado teocrático. E aí vem um grupo de caras, muito à frente do seu tempo, na minha opinião, e dizem: Estado e igreja devem ser separados. O que é igreja? Igreja é a comunidade dos cristãos voluntários que nasceram de novo. Então eles separam a igreja do Estado. Quando eles fazem isso, os governantes falam: meu, você vai criar um problema para mim, porque esses caras vão ser rebeldes a mim. Fora que os anabatistas eles cumpriam a risca o sermão do monte. O cara não podia fazer juramento. Pô, mas ele tem que jurar o exército aqui, em fidelidade ao príncipe. O cara não vai pegar em armas para matar. Pô, eu preciso de um exército, senão o Estado o vizinho vem aqui e me toma tudo. Então os anabatistas se tornaram um dos grupos mais perseguidos deste período. Assim, perseguido aos milhares, banhos de sangue, incontáveis. Matavam os homens, depois ficavam as mulheres que saíam evangelizando e matavam as mulheres também. Milhares, incontáveis, indescritíveis. A Europa se tornou um mar de sangue, porque esses caras, eles se identificaram mais, os camponeses, os pobres, se identificavam mais com os anabatistas do que com os luteranos e os reformados, porque eles também pregavam a vida comum. Então eles dividiam seus bens, como no Novo, porque eles queriam reproduzir o Novo Testamento. Então eles criavam uma comunidade e dividiam tudo igual entre si. É um comunitarismo. Então a reforma dos pobres é essa aqui. Embora eles fossem muito intelectuais, mas aí caíram de pau em cima deles. Foram perseguidos pra caramba. Aí, a igreja é uma comunidade de fiéis voluntários. Vamos lá. Pregaram a separação de igreja e do Estado, praticavam a comunhão de bens, já falei. A maioria pacifistas radicais, negavam o juramento. Nesse ponto é parecido com o testemunho de Jeová. Eu nego, não pego em armas, não faço juramento. Então eles não podiam ser juízes, eles não podiam ser funcionários públicos, eles não poderiam ser políticos. Eles renegavam tudo isso por amor ao Evangelho. Condenados à morte por afogamento, perseguidos por católicos, tanto por católicos quanto por protestantes. No tempo de Zwinglio, alguns dos seus antigos companheiros já foram condenados ao exílio. Fala: se você voltar aqui eu te mato. Eles eram mortos. Então a gente vai ver uns aí, vai passar aí a lista de alguns, mas eles eram condenados à morte. Foi o grupo, alguns dizem que foi o grupo mais perseguido na história das religiões. Porque tem aqui uma adenda que precisa ser feito. Todo mundo que não era católico, e que não era luterano, e que não era reformado, esse salário era anabatista. Que existiam muitos grupos. Você tem um grupo, esse grupo que eu estou falando aqui, eram os anabatistas pacifistas. Mas você tinha os anabatistas radicais, violentos, que nem eram chamados de anabatistas, mas os seus inimigos os chamavam assim. Eles não se identificavam com as ideias pacifistas. Era um grupo tipo de profetismo do fim dos tempos. Então aparecia um cara dizendo: eu sou a encarnação do Elias e vim pregar a destruição dos ímpios. Aí ele formava um exército e invadia, meio MST assim, invadia as terras, invadia as fazendas, matava todo mundo. Então teve uns grupos assim que foram identificados com os anabatistas. Esse é um grupo que o Lutero, por exemplo, apoiou a reação da nobreza, mas aí o duro das carnificinas é que eles aproveitam e matam todo mundo, né? Vão matar todo mundo, vamos pôr aqui no bolinho aqui. Esse cara não é, mas mata também, já resolve o problema já. Então a reforma, esse problema tem essa turbulência também, né? Nem todo mundo era pacifista. Depois eles se tornaram os menonitas, né? Quem aqui conhece os menonitas? Já ouviu falar da igreja menonita? Ouviram falar, né?
e influenciaram os puritanos, os Quakers. Quem já comeu a aveia Quaker aqui? Né? Os Quakers, os batistas e os pentecostais, de certa forma, né? Porque os pentecostais também têm essa postura anabatista, não batiza criança. Então, em alguns aspectos, nós somos mais influenciados pelos anabatistas do que por Calvino, Zwingli e Lutero. Não é interessante? A gente ouve menos deles, mas a gente é mais influenciado por eles na nossa eclesiologia do que pelo próprio Lutero, Calvino e Zwingli. Tanto que algumas pessoas dizem que quando você fala em reforma, você tem que deixar os pentecostais de lado, que não são. Alguns falam que pentecostais não podem comemorar a reforma protestante porque não tem a ver com a gente. Fala que reforma é coisa de luterano, anglicano, presbiteriano, mas não é coisa de pentecostal. Pentecostal é outra história. Eu acho que é verídico isso mesmo. Você fala porque estava vendo umas reportagens e em nenhum momento citou na reforma protestante nós protestantes. Só tem os caras aí, os calvinistas, os arminianos. A gente, eu falei, nossa, mas cadê a gente? Não aparece a gente em nenhum momento lá. Reportagens que estão sendo. Verdade. Muito bem. Alguns anabatistas de peso foram Conrad Grebel. Esse era amigo de amigo de Zwinglio. Suíço. Apoiou Zwinglio, mas desse se distanciou a adotar ideias anabatistas. Esse cara, assim, um dia ele chegou numa reunião e falou: cara, me rebatiza aí. Ele foi rebatizado. Aí ele foi e rebatizou outro. E quando viu, já tinha 10, 12, 15, 20. Foi expulso da cidade. Foi exilado. Esse cara colocou em risco o trabalho de Zwinglio. Então, sai fora daqui. Foi exilado. Esses caras são todos universitários, viu, gente? É tudo cara, não é cara assim. O cara escutava pra caramba. Balthasar Buimeyer, alemão. Esse cara eu sou fã. Alemão, da Morávia, liderou os que fugiram de Zurique, foi queimado em uma estaca. É sua esposa, tá? Sua esposa foi afogada no Danúbio por autoridades católicas. E, se eu não estiver enganado, ele foi queimado por protestantes e ela foi morta por católicos, por afogamento. Então, por exercer, esse cara fez um pastoreio muito interessante dos chamados anabatistas, mas foi morto dessa forma, foi morto queimado vivo, assim como John Huss. Esse cara foi quem salvou, de certa forma, o movimento. Menon Simons, daí vem o nome Menonita. Menon Simons, ex-padre na Holanda, liderou um grupo de anabatistas sobreviventes que se autodenominavam de irmãos. Eles estavam deixando um pouco o nome anabatista porque queimava o filme. Posteriormente foram chamados de menonitas. Simons foi duramente perseguido, porém não conseguiram matá-lo. Naquele livro Teologia dos Reformadores, em outros, mostra as fugas que ele ia fazendo. E o cara, assim, incansável. Graças a Deus, esse cara, ele não foi morto. E aí, daí surgiram os irmãos menonitas. As ideias, a igreja anabatista nunca foi uma grande igreja institucionalizada por conta dessas perseguições. Mas, por exemplo, eles influenciaram um grupo dentro da igreja anglicana, que foram os puritanos, que não queriam um regime episcopal. Eles influenciaram mais os Quakers. Os Quakers é a mesma coisa, não faz juramento, igreja separada do Estado, eles não pegam em armas. Os batistas, que também saíram de dentro da igreja anglicana, que também pararam de batizar crianças, né? Tanto é que até o nome é parecido, né? Batista, Anabatista. Eu achei que era direto. Então, existe uma doutrina da história chamada rastro de sangue. Alguns batistas radicais dizem que eles são descendentes dos anabatistas e que os anabatistas são descendentes de outros grupos radicais da Idade Média que não passam pela reforma protestante. Eu acho que era isso que o Ari fazia referência aquele dia, quando ele disse: eu conheço um cara eminente que diz que nada deve à reforma. Essa
é essa corrente que se chama Rastro de Sangue, que é um grupo super perseguido e entende que os batistas não são herdeiros da reforma propriamente dita. Então tem gente que entende que esse é pulo direto mesmo, mas eu acho que não. Era um grupo de gente dentro da igreja anglicana que tem conhecimento dessas ideias e fala, pô, vamos adotar essas ideias aqui. Mas não é uma continuação de instituição, é uma continuação de ideia. Alguém que está dentro do grupo tem uma ideia diferente e fala, opa, vou sair desse grupo e começar um trabalho diferente. Eu acho que é por aí. Então, essa doutrina do rastro de sangue, ela deixa o cara empolgadão, mas eu acho que ela não está correta. Muito bem, sobre os anabatistas, alguma dúvida? Tive que correr um pouco mais com eles, né? Sobre os anabatistas. Ficou aí um burburinho. Esse grupo aí, Os Amish? Sim. tem nos Estados Unidos ainda, né? Na Rússia, nos Estados Unidos, na América do Sul, lá no sul da América do Sul. Então, aí é que está. Muitos desses grupos que surgiram, o que eles fizeram? Eles se isolaram. Os Amish, por exemplo, tem um grupo que não tem energia elétrica, os caras usam aqueles chapelões. E aí é como se fosse um monasticismo protestante familiar. Eu já acho que perde o seu impacto social. Esse grupo tem nos Estados Unidos e as famílias educam seus filhos dentro de casa? Usam sábado? Dentro da sua comunidade. Assim, quem vive lá dentro... Eles estado separado, né? eles vivem isolados, assim. Não tem Mas televisão. são perseguidos. Não, acabou. Hoje em dia não são. Não, tem liberdade. Tem liberdade. Eles são vistos de uma maneira exótica hoje, né? Então você, quero viver com um povo meio exótico. Vai lá e passa um tempinho lá. Então assim, tem gente que gosta. Agora, mantém a pessoa... Eu acho que isso foge do propósito da reforma, no primeiro momento, que era influenciar de dentro, dentro da sociedade. Eu acho que talvez esse estigma da perseguição fez com que o cara saísse da sociedade e ficasse longe da sociedade, dane-se a sociedade. Oi? Então, aí eu acho que fica meio não sei. Lutero não seria favorável, assim, porque ele dizia que a luta cristã tem que estar no meio de todo mundo, né? É o sal que para de salgar. Talvez seja nosso representante monástico, sejam esses, mas com a observação que eles podem se casar. Tem um ator dos filmes cristãos, ele lá, se eu gosto. Eu gosto muito do filme evangélico, eu acho uma qualidade, ó, delícia. Faz mais a parte de humor, acho que é David White. Faz todos esses últimos aí. E ele vem de uma comunidade dessas. É? Ele conta um pouco. Ele saiu? Os filmes que que houve realmente um conflito de sair dessa comunidade para viver o evangelho aqui fora. E principalmente ir direto para esse mundo de ser ator, se envolver com essas coisas. Né? Entendi. Nessa série de filmes evangélicos que falam sobre John Hus, Wycliffe, também tem os anabatistas. Esses filmes eu gosto. Esses eu gosto. São filmes que tentam... Tem uns que são uns baita pastelão, né? Você já sabe o que vai acontecer, que o ateu vai morrer, vai aceitar Jesus, e o cara vai vencer o debate. Nossa, ali está escrito, né? Mas esses que relatam a história são bons pra caramba. Esses aí são de arrancar lágrima mesmo, eles são muito bons. mais alguma questão? Tem uns caras que me emprestam filme evangélico, tá? Acho que o Alexandre me emprestou alguns. A gente começa a assistir e não consegue ir até o fim, meu. Tá lá em casa há uns 5 anos lá em casa. Um dia a gente consegue ver tudo. Não tem, Ale? Você deve ter me emprestado uns filmes aí. Uma peste séria. Quando vocês se converterem, não assistir. Mas tá bom.
acabamos... Não vamos, né? Não dá para ir, né? Quer ir para o anglicanismo? Mas vai ter a próxima aula ou não? Eu ia voltar para Colossenses, né? Vocês querem... É que o anglicanismo é curto. Vamos tentar ir rápido então aqui. Vamos ver, anglicanismo. Henrique VIII, ele teve um problema. Henrique VIII foi um rei absolutista, e ele era católico. Inclusive, na época de Lutero, ele escreve uma obra, entre aspas, refutando Lutero. Então ele é visto como, ele recebe um título de defensor da fé católica. Esse título, os reis ingleses carregam até hoje, defensores da fé. Até aquela rainha lá que vive pra caramba, que já passou uns 15 presidentes dos Estados Unidos, ela está viva até hoje, a Elizabeth. Até hoje ela, né? Deve ter uns 150 anos aquela mulher. Até hoje ela carrega o título de defensora da fé. E ele era um cara inteligente. E esse cara, ele era casado com Catarina. Catarina era sobrinha do rei da Espanha, se eu não estiver enganado, porque eles faziam aqueles casamentos para ter aliança. Só que a Catarina não lhe dava um filho, homem. E ele se apaixonou por uma mulher chamada Ana Bolena. E aí ele quis se divorciar da Catarina, tentou criar alguma situação ali para se divorciar e pediu para o Papa ir lá e... Isso não era incomum de acontecer com autoridades, porque o divórcio, você sabe, até já é proibido na Igreja Romana. Mas o problema é que Catarina é filha de um cara importante dentro do catolicismo. E aí o Papa ele pensa, bom, se eu não der o divórcio, eu desagrado o rei da Inglaterra. Mas se eu der o divórcio, eu desagrado o rei da Espanha. Ele se volta. Então ficou complicada a situação. O Papa falou, não, sem divórcio. Aí ele usa essa situação e decreta de ofício que ele é o líder da igreja agora. E separa de Roma. Agora lembre-se que desde o tempo de Wycliffe eu dizia que a igreja da Inglaterra sempre queria se separar de Roma, nunca gostava, porque a Inglaterra, você imagina, a Inglaterra fica fora do continente europeu e tem que prestar submissão para uma igreja que está lá na volta da Itália. Então, culturas diferentes, então existia mesmo há muitos anos, e ele pega essa ocasião, ele se sente forte o suficiente, e ele rompe, e ele se separa de Catarina, casa com Ana Bolena, e ela não lhe dá um filho. Catarina saiu ilesa. Ana Bolena é acusada de adultério e é morta. Ele casa com outra e mata. E depois ele casa com outra e mata também. Até que uma dessas que ele casou deu um filho. Ele vive o cristianismo assim mesmo? Oi? Ele é o dono da igreja, é que nem você consegue expulsar o dono da igreja. Você consegue expulsar o Edir Macedo da Igreja Universal. Ele é o dono. Então, assim, então ele teve 3 filhas. Ele teve 3 filhos, pelo menos. Um deles foi Elizabeth, se eu não estiver enganado. Eu não sei a ordem. Uma foi Maria Tudor, Elizabeth e Eduardo. Os 3 se tornaram reis. Primeiro foi Eduardo VI. Eduardo VI, descendente de Henrique VIII, ele era protestante mesmo, ele era crente. E ele implementa uma reforma calvinista dentro da igreja da Inglaterra. Aí ele morre. Quando ele morre, assume Maria. Maria é super católica, fervorosa, e traz a Inglaterra para o catolicismo de novo. E tem um teólogo, que foi o teólogo que casou o Henrique VIII, chamado Thomas Cranmer, que no primeiro momento ele volta para o catolicismo, ele se sente mal, bate o pé, não volta, ele é morto queimado. Ele é morto também, martirizado. Até que as forças inglesas, que detestam o catolicismo, tiram a Maria e colocam a Elizabeth no poder, a Rainha Virgem. Lembra? Quem já assistiu o filme Elizabeth 1 e 2? Filmes bons, muito bons. Aí ela em Boi estabelece o anglicanismo como religião mesmo, e o anglicanismo se torna essa via média dentro do catolicismo e do protestantismo.
A história é fantástica, tem uma série chamada Os Tudor, que eu não assisti, o Alexandre talvez tenha assistido, ela está disponível, mas tem muitas, não é uma série evangélica, então vai ter muitos assassinatos, mortes, sensualidade, essas coisas. Deve ter isso, eu não vi nenhum. Eu não tenho tempo de ficar assistindo televisão, nem filmes, mas eu ouvi dizer que tem muita qualidade. Muito bem. Ele se separou de Roma por decreto. Então, ele tinha um amigo chamado Thomas More. Thomas More escreveu um livro chamado A Utopia. Um excelente escritor, um excelente santo, né? Deve ter ouvido falar desse livro. Esse cara, ele se recusa, ele fala que ele está ficando louco. Eles eram muito amigos, mas ele mata Thomas More. Thomas More, ele é considerado santo hoje na Igreja Católica. Ele separou-se, ato de supremacia de 1534, rei é declarado chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ele se torna o chefe da Igreja. Muito bem. Esse cara é muito importante para a teologia, embora seja pouco falado, chama-se Thomas Cranmer. Ele é arcebispo de Cantuária, que é uma espécie de papa dentro da Igreja Anglicana. Ele elaborou os 42 artigos da Igreja: liturgia, forma de governo católico, teologia calvinista. E ele elaborou também o primeiro Locke, que é o livro de oração comum, que passou a vigorar no reinado de Eduardo VI, que eu falei que foi o único filho homem de Henrique VIII. Thomas Cranmer, ele conseguiu fazer uma síntese entre igreja com cara católica, mas com teologia protestante, que é mais ou menos o que a Igreja Anglicana continuou sendo durante muito tempo. Hoje, dentro da Igreja Anglicana, você tem um grupo que chama Anglo-Católicos, que parece mais com a Igreja Católica. Você tem um grupo dentro do anglicanismo que são os evangelicais, da onde vem C.S. Lewis, da onde vem John Stott, da onde vem vários nomes, vários teólogos aí que a gente lê e que a gente nem sabia que era anglicano e é. E você tem uma igreja média, que não é nenhuma coisa nem outra. O anglicanismo, há pouco menos de 50 anos atrás, poderia-se dizer que era depois da Igreja Católica. E se você considerar os ortodoxos individualmente, a Igreja Anglicana era uma das maiores igrejas do mundo, com quase 200 milhões de membros. Mas, como a Igreja Anglicana ela tem se tornado muito liberal, muitas igrejas estão saindo de dentro do anglicanismo e fundando comunidades separadas. Então, hoje deve ter mais ou menos 80 milhões de membros. Ainda é bastante, mas é pouco comparado com o que já era anteriormente. E eles têm um livro de oração comum que até sortearam para o Ari, né? No sábado, deram para o Ari naquele dia lá. Muito bem. Da Igreja Anglicana surgiram os puritanos, que queriam aprofundar a reforma e posteriormente colonizar os Estados Unidos. Houve um período da Igreja da Inglaterra em que surgiu um cara chamado Oliver Cromwell, puritano, um capitão. Ele organizou um exército e derrubou a monarquia e cortou a cabeça do rei. E ele estabeleceu o único período republicano na Inglaterra. Ele governou por uns 20 e poucos anos e tornou a Inglaterra uma potência. Aí ele pôs o filho dele, quando ele morreu, antes de morrer, ele pôs o filho dele pateta para governar. O cara não era muito bom, aí trouxeram de volta os bispos e falaram: a gente não quer essa religião puritana não, a gente quer o anglicanismo. E aí começaram a perseguir os anglicanos, paulada dos puritanos. Eles organizam um grupinho, pegam um navio e vão para os Estados Unidos. Falam: vamos sair dessa Inglaterra maldita aqui, vamos fundar uma colônia nova. Eles vão para os Estados Unidos com a ideia de fundar um novo Israel. E eles fundam 13 colônias nos Estados Unidos. São os puritanos que colonizaram os Estados Unidos. Grandes avivalistas como George Whitefield e John Wesley, este último fundador do metodismo, eram anglicanos. Grandes nomes. A igreja anglicana tem grandes nomes, meus irmãos. Uma igreja linda, maravilhosa durante muito tempo. Espero que continue indo bem, mas está difícil. Muito bem. Da igreja anglicana saíram os congregacionais, que foi a primeira igreja histórica evangélica no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, foram os congregacionais, os batistas, os metodistas, todos eles se separaram da igreja anglicana, e o exército da salvação também, viu? Veio da igreja anglicana, o exército da salvação de William Booth, que é uma igreja linda também, com obra social maravilhosa, vieram tudo da igreja anglicana.
Aqui, ó. Do metodismo, né, por essa influência, surgiu o Exército da Salvação, liderado por William Booth. Vale a pena estudar a biografia desse homem, um santo. Esse cara pôs o Exército da Salvação em vida, eu acho que em mais de 150 países. E assim, porque assim, William Booth ele queria fazer ação social. A igreja anglicana falou, não precisa, mas eu quero, não precisa. Foi fazer. Aí criou o Exército da Salvação, que acabou depois se tornando uma igreja. O Exército da Salvação durante muito tempo não celebrava a Santa Ceia e batismo, porque eles entendiam que era um braço da igreja, mas não uma igreja em si. Então, os membros da Salvação, eles iam para suas igrejas participar da Santa Ceia, mas hoje já virou uma igreja evangélica comum. Algumas consequências da reforma. Muitas guerras europeias e surgimento dos Estados nacionais. A Europa virou um mar de sangue, católicos e protestantes lutando. E você teve um fortalecimento, porque, por exemplo, o Henrique VIII, ele criou uma igreja nacional e fortaleceu o Estado dele. Então, se antes você tinha um império na Europa, esse império foi se fragmentando e você teve fortalecimento dos reis locais. Foi chamado período absolutista. Fim de uma autoridade central eclesiástica no Ocidente, que era o Papa. Né? O Papa já não mandava, já não apitava mais em todos os lugares. Luteranos, grande parte da Alemanha e Escandinávia, até hoje. Calvinistas, Suíça, Escócia, Holanda, França e Hungria. Anglicanos, Inglaterra, depois Estados Unidos e Austrália. A igreja, sabe que a Austrália até hoje ela bate continência para a rainha da Inglaterra. E a religião da Austrália é o anglicanismo. Mas assim, é aquele anglicanismo liberal que está tendendo a uma diminuição cada dia mais. Hoje na Inglaterra você tem mais católicos praticantes do que anglicanos. E você tem mais mesquitas sendo abertas do que igrejas evangélicas lá. Anabatistas, influência decisiva em relação aos menonitas, igrejas batistas, quakers e podemos pôr aí os pentecostais também. Nós tivemos grandes diferenças entre o norte protestante e o sul católico europeu, bem como em relação às suas colônias. Então, vocês se lembram, né? Imagine o mapa. No norte se torna mais protestante, luterano, reformado, Inglaterra. E o sul, Espanha, Itália, Portugal, se mantém unidos ao catolicismo romano. E isso se reflete nas colônias. América Latina toda católica romana, né? Que a gente sabe, o Brasil. E o norte mais influenciado pelo protestantismo, com exceção de algumas regiões ali do Canadá, tem algumas partes francesas mais ligadas ao catolicismo, e a América do Norte, se a gente for incluir o México, também era católico, até os Estados Unidos irem e tomar grande parte daquele país, né, na porrada, não foi? Uma história assim eles tomaram, né? Provável fortalecimento do capitalismo e o surgimento dos Estados Unidos, é assim, inegável essa influência. Guerras de religião, a Europa mergulhou num caos de guerra dos 30 anos, várias guerras por causa de religião. Uma hora o cara chegou e falou, chega. Cara, tem a sua religião, eu tenho a minha, o Estado é neutro. Foi daí que surge a ideia de Estado laico. Fala, temos que ter um Estado aqui isento dessas questões. Porque senão nós vamos ficar se matando a vida inteira. Agora, a questão é que você já tinha um grupo na Reforma que pregava a separação de igreja e Estado, que eram os anabatistas. E a teologia cristã, veja bem, o cristianismo, quando ele nasce, ele passa 300 anos à beira do Estado. A primeira vez que ele se torna aceitável em Roma foi em Constantino, no ano de 320 depois de Cristo, 300 anos depois. E a primeira vez que o cristianismo se torna estatal é em 390 com o imperador Teodósio. Então o cristianismo passou 300 anos sem depender do Estado. Então não foi difícil para a Europa um dia chegar à conclusão, o Estado e a igreja tem que ser realidades separadas, senão nós vamos ficar a vida inteira se matando aqui por causa de religião. E aí surge a ideia do Estado laico. Por isso que hoje a gente pode ter uma igreja evangélica do lado da uma, católica do outro, uma banda do outro, porque o Estado é neutro em questões religiosas. Porque a partir do momento que uma religião toma conta do Estado,
Se for uma religião de caráter fundamentalista, ela vai perseguir as demais religiões. Então, esse é o grande tchan do Ocidente que aconteceu no nível político. E me parece que isso é bom. Agora você pega o Islã. O Islã, ele nunca passou por um processo assim. Eles não chegaram a essa conclusão ainda, que eles precisam de um Estado laico. O Estado laico para eles é uma heresia, para boa parte deles. Então, se você ler a história muçulmana, você vê que depois da morte de Maomé, eles não pararam de se matar nunca mais. Até hoje a Arábia Saudita é contra o Irã, que é o Hezbollah, que é contra o Estado Islâmico. Esses caras do Boko Haram e do Al-Shabaab, aquele negócio que aconteceu na Somália. A Somália é um país quase 100% muçulmano. Quem morre ali é quase todo mundo muçulmano, mas é porque você tem um muçulmano que acha que é mais fiel a Maomé, matando o muçulmano o tempo todo. O tempo todo, porque eles não chegaram a essa conclusão de que o Estado tem que ser laico. No máximo que eles conseguem é deixar um Islã mais suave. Mas o Islã suave deles é assim: mulher tem que usar véu, mulher não pode dirigir, mulher não pode votar, não pode abrir igreja em qualquer lugar e você não pode apostatar da fé. Esse é o suave dos caras. Esse é o Islã mais ou menos suave. Você imagina um radical. O radical é que joga o gay da janela, que enforca em praça pública, que comete várias execuções. Esse é o radical. O suave é... Então, mesmo o suave, para a gente, é pesado. Agora, o problema do Islã é que você não tem na teologia do Islã uma brecha para criar um Estado laico. Esse é o problema. Porque no Alcorão, o Estado tem que ser Allah. Allah. Não tem jeito. Então, não há nenhuma experiência de Estado Islâmico satisfatória no que se refere à tolerância e liberdade religiosa. Ainda não existe. Mas as guerras de religião na Europa trouxeram essa concepção para a gente. Protestantismo individualista norte-americano, o norte-americano ele fugiu da perseguição dos anglicanos. Então o norte-americano ele não quer uma igreja oficial. Ele quer a igrejinha dele. Então ele vai lá e funda a igreja dos últimos dias. Aí o pastor começa a ficar muito poderoso, fala, eu não quero ficar submisso a esse pastor não. Vai lá e abre a igreja contemporânea dos dons espirituais. E não acaba. Então nos Estados Unidos, logo nos seus primeiros 50 anos, você já devia ter umas 30 mil igrejas diferentes. E continua. Todo dia abre uma igreja, todo dia. É esse protestantismo que a gente recebeu aqui. É esse. Os caras se recusam, porque assim, os Estados Unidos têm essa mentalidade até hoje, né? Federalista, independência, individualista, até hoje. Então, até hoje, a América Latina recebe esse tipo de evangelho. Por isso que nós temos aqui nessa rua aqui, a gente só nessa rua aqui deve ter umas 15, 20 igrejas de nome diferente, sem contato institucional umas com as outras. Porque é esse evangelho que a gente recebe dos Estados Unidos, né? Muito bem. Brasil e América Latina, a previsão é que em pouco tempo os evangélicos se tornem maioria no Brasil e na América Latina. Eu não sei se isso é tão bom. Porque nós somos 50 mil, já estamos chegando perto dos 50 milhões de evangélicos, né? Então, assim, não produziu resultado, assim, em termos de uma sociedade mais justa, menos corrupta, mais igualitária. Não tá produzindo esse efeito que outros avivamentos produziram. Então, os evangélicos até hoje, todos os exemplos que nós tivemos foram de corrupção, o cara que pega a propina e faz uma oração agradecendo a Deus, traficante que diz que é evangélico que põe a mãe de santo para correr, o prefeito evangélico que não cumpre promessa, você vê, os caras não querem, os bancos não querem emprestar para evangélicos, quem trabalha com associações evangélicas sabe que são grandes devedores. Então, assim, não é um crescimento que está... Você imagina 50 milhões de pessoas vivendo como creem ali, como santos, né? Então, assim, não tem gerado, por algum motivo, parece que
Né? Então, na verdade, se tornou uma religião, né? A ponto de você ter a figura do evangélico não praticante hoje, né? Coisa que nem se pensava antigamente. Muito bem. Alguns consensos da reforma, e a gente já está chegando no final. Salvação somente pela fé. Isso todo crente tem que acreditar. Salvação somente pela graça. Salvação somente por Cristo. Somente a Escritura. E somente a Deus glória. Sacerdócio universal de todos os crentes. Então esses são alguns consensos da reforma. Primeiro, que a salvação é somente pela fé, que foi o carro-chefe da reforma. O homem é salvo pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, né? As obras verdadeiras, elas seguem uma fé verdadeira. Somente pela graça o homem recebe a salvação e tudo mais, e não pelo seu próprio mérito, mas como um presente de Deus. Salvação somente por Cristo. Não há dado entre os homens nenhum nome a quem devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso se reflete inclusive no nosso modo de adoração, de louvar. A gente tirou as imagens, tiramos a intercessão dos santos, etc. e tal. Somente a Escritura, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, e toda a nossa prática, aquilo que fazemos, tem que estar de algum modo fundamentado e provado pela Sagrada Escritura. Somente a Deus glória no sentido da sua vida, que ela tem que ser vivida única e exclusivamente para a glória de Deus. Sacerdócio universal de todos os crentes é que todo crente é um sacerdote e que não há nenhum ser humano que possa se colocar como intermediário entre você e Deus, como é no catolicismo, onde o Papa e os bispos eles fazem uma certa intermediação, o sacerdócio faz uma intermediação. Igreja reformada sempre reformando. A ideia de Lutero é que a igreja sempre tinha que estar atenta às mudanças dos tempos para que pudesse melhor adequar a sua mensagem e pregar o Evangelho. O duro é que o abuso desse princípio, às vezes a igreja se torna tão parecida como o mundo, pode perder a sua essência. É sempre um risco disso acontecer. Ok? Fim! É o hino dos Estados Unidos. É só para o Alexandre ficar feliz que ele gosta. Amém.